Já conhecemos muitas partes de António Raminhos, talvez não todas. Vimos-lo nascer no 5 para a meia-noite, crescer com as Marias, despir-se também na banheira das vaidades, ouvimos-lo a falar de saúde mental no podcast Somos Todos Malucos e também no espetáculo ao vivo Não Sou Eu, É a Minha Cabeça. Fez inúmeros projetos na televisão, outros tantos como stand-up comedian, e todas estas partes de si juntam-se na série Parte de Mim, que já escreveu com Luís Filipe Borges, publicou o piloto no seu canal de YouTube recentemente, está ainda à procura de concretizar a ideia no seu todo. Vamos também falar desta série. António Raminhos, bem-vindo, obrigado. Olá, bom dia. Que energia logo Pá, a começar. sim, Muito bem. tem que ser. Vamos manter esse ritmo então. Humor à primeira vista. Deixei aqui esta nota na introdução da série Parte de Mim para o final, porque queria mesmo começar com isto. Sim. Eu vi este piloto, fiquei curioso para ver mais episódios, Sim. que, pelo que já disseste, já estão escritos, não é? Sim, tenho dois escritos, o primeiro e o segundo, e a estrutura dos outros todos muito bem feita, no sentido que, ou seja, é muito fácil sairmos dali para o guião. Ok, e tu falaste no vídeo que introduz esse piloto no teu canal de YouTube, que falaste com as televisões, Sim. foste a ver se havia interessados. Aparentemente as reviews foram positivas, gostaram Sim. do que viram, mas Sim. não houve uma concretização. Porquê é que achas que isto acontece? Eu acho que acontece por vários fatores. Primeiro, aquilo é um piloto que por si só vale o que vale, não é? Há ali coisas que nós... digamos que o vídeo nesta altura para aí no YouTube deve ter para aí 60 ou 60 e poucos mil views, tem para aí 500 comentários, mais ou menos. Diria que 95% dos comentários são positivos. Há malta que depois queixa-se lá de um ou outro pormenor no sentido de algumas sequências demorarem mais tempo do que outras, mas isso também tem a ver muito com a estética do primeiro episódio que nós queríamos. Mas pronto, no cômputo geral... O feedback tem sido positivo e quando eu apresentei a algumas pessoas ligadas à televisão, o feedback foi o mesmo, e é aquilo que eu digo lá na introdução: isto é uma grande merda e e está toda a gente só a dar-me palmadinhas nas costas e a ser simpático, o que eu não gosto. Não sei, sinceramente não sei, eu não gosto, porque eu não gosto de ser assim também, evito ser assim. Ou então isto é também um sintoma do que é a televisão hoje em dia, acho eu, porque a série pretende, eu já tenho aquilo pensado há um tempo, é uma série que pretende ser aquilo que o Luís Filipe Borges chama humor com coração, humor negro com coração, porque mexe ali muito com crenças, com ideias preconcebidas, medos, fala de saúde mental, fala de handicap, não é? Pessoas com algumas dificuldades. E isso, se calhar, hoje em dia, eu digo, não sei se são as televisões ou é o próprio medo dos diretores e de quem programa, esse medo ainda está muito, muito presente. Tu referias aí as palmadinhas nas costas. Sim. Isso é uma coisa que tu sentes que existe, porque eu acredito que tu já tenhas proposto várias coisas a canais de televisão. Sim. Ou seja, isto é uma coisa que já te aconteceu várias vezes? É engraçado, porque eu tenho um trajeto e eu rimo. De antes ficava mais angustiado com isso, mas hoje rimo. Eu tenho um trajeto que pauta muito, embora possa não parecer, mas pauta muito por... eu andar a insistir, e depois lá consigo, ou não consigo, e foi assim desde o início. Eu tirei o curso de jornalismo Todos tirámos neste estúdio. Na ESCS. Não tirámos neste estúdio, tirámos na Escola Superior de Comunicação Social em Benfica, que é uma grande escola. Eu gostei muito lá e preparou-me mesmo para o jornalismo, e ainda fui jornalista. Mas depois, quando eu fui para o desemprego e comecei a interessar-me por comédia, logo aí foi muito curioso, porque eu tive que insistir muito, na altura não havia o boom da comédia que há hoje, portanto, o Carlos Moura e o Pedro Miguel Ribeiro criámos um grupo de comédia. Um grupo de comédia que era o Sindicato. Que eram cerca de 27. Sei lá, eram 20 macacos ou mais. E conseguimos criar ali um grupo e quase um circuito de comédia com alguns bares que a maior parte dos bares nem sabia o que era stand-up. Era contar anedotas.
Malta vai conta aí umas piadolas. Pá, muitos sem condições. Pá, e conseguimos criar aqui um sistema. Mas este sistema já foi depois de eu ter batido a muitas portas. Eu enviei currículos, é muito engraçado, fartei-me de enviar currículos para as produções fictícias. Às vezes eu via programas deles e pensava em histórias alternativas e enviava só por exemplo, para dar um exemplo do como é que eu escrevi, e a resposta era sempre, pois, não estamos à procura de ninguém. Quer dizer, eu estou a dizer resposta. Eu acho que nem sequer me responderam das produções fictícias, agora que estou a pensar. O mais curioso é que anos mais tarde, quando convidaram, já fiz 2 ou 3 projetos nas produções fictícias. Claro. E então o meu trajeto tem sido muito bater a portas. Bater a portas, muito insistir. E quando eu apresento projetos para a televisão, tem acontecido exatamente a mesma coisa. E depois há uma coisa que eu acho também muito curiosa. Eu fiz o 5 para a meia-noite e toda a gente dizia assim, já ao fim de, sei lá, 6 temporadas: tu é que devias apresentar. Tu devias apresentar deviam-te dar essa oportunidade. E eu, naquela, claro, eu gostava que... Mas nunca aconteceu. Aconteceu uma vez, curiosamente, sugerido pela única pessoa não, por um apresentador que era o que estava lá há menos tempo, que foi o Unas, que não podia fazer um programa, e convidou-me do nada para apresentar. Eu agradeci-lhe muito e apresentei, acho que correu bem. E gostei bastante. Depois, quando surgiu uma nova... Que nunca... não sei lá eu. Não sei. Eu não sei se não... Tu deves ter sido das pessoas que esteve mais tempo ligado ao likeable. Não sei se para os diretores. Porque é assim, eu, por exemplo, eu sou um gajo que eu acho que... Mas tu de certeza que pensas nisso, não é? Agora já não penso muito. Mas eu acho que poderá ser um bocadinho... Eu sou uma pessoa que gosto de trabalhar bem e de ser profissional, mas eu não estou sempre... Eu não dou muito palmadinhas nas costas também, e não estou sempre sim senhor, muito obrigado. Ou quando às vezes as pessoas dizem-me assim: então, vais fazer este projeto, gostaste que nós tínhamos convidado, vai ser muito bom, isto vai ser mesmo muito bom. E eu fico sempre naquela assim, não sei se vai ser bom ou não, vamos fazer e depois logo vemos. Sou muito pragmático. E não é por mal, eu prefiro não... Porque já sei como é que as coisas funcionam, então prefiro ter os pés assentes na terra e concentrar-me no trabalho e fazer esse trabalho. E se calhar por não ser um gajo que vai a festas ou que tenta-se dar com certas pessoas, não sei, isto é como dizia outra, há um círculo. É um suponhamos. Sim, mas achas que existe esse círculo de... Acho que há uma coisa que é muito simples. Há muitos diretores que gerem a televisão como se estivessem em casa a fazer zapping. O projeto pode ser bom, mas se não gostar de mim por alguma razão que eu desconheço, o projeto não vai para a frente. É tão simples quanto isso. E eu acho que ainda funciona muito este sistema. E depois há um medo natural de arriscarem coisas novas, porque as televisões vivem de audiências e arriscar implica, como a própria palavra indica, não é? Pôres em causa aquilo que conseguiste até agora. O que eu acho errado, mas é um negócio, não é? Claro. Quando se põe com aquelas conversas de não, a televisão é para o público e nós somos... é tudo uma merda, não é nada para o público, é para audiências, é trabalho, é negócio. Claro. É tão simples quanto isso. E se não render, não existe. Se não render, não existe. E muitas vezes nem dão a hipótese sequer de render. Tu tens o exemplo do Bruno Nogueira nos programas que fez na SIC, que aquele anos que ele tinha antes do Tabu. O princípio, meio e fim. Sim, esse depois começou a ser chutado para horários mais tardes, acho eu. Sim, já começou no horário tarde. Porque já era estranho. E depois foram chutando cada vez para mais tarde, obviamente. E o Tabu aconteceu também a mesma coisa. Há esse medo de mostrar certas coisas às pessoas, e eu acho que E o Tabu até liga um bocado com um certo humor negro que... Curiosamente, eu apresentei isto aí 2 anos antes do Tabu, ou 1 ano e tal antes do Tabu. Já foi há muito tempo, então. Já. E nessa altura, só para nós não fazemos ideia porque nunca apresentámos projetos diretos de televisão. Apresentem. Mas normalmente o que é que levas para mostrar? Como é que varia muito. Se tenho um contacto mais direto ou não. Às vezes eu tenho o contacto de alguns diretores e digo mesmo: olha, tenho esta ideia, o que é que achas? É giro, envio-me mais qualquer coisa. Envio. Pode ser mais qualquer coisa, pode ser um piloto, pode ser um guião, pode ser sinopse, uma coisa mais detalhada, pode ser por aí. Se há pessoas, por exemplo, o Daniel Oliveira não tendo
apostado nisto na altura, mas é um tipo franco. Uhum. Portanto, sempre que eu falei com ele, sempre me respondeu e foi sincero. Mas também acontece muito, e quando ou de produtoras ou quer que seja, de simplesmente às vezes nem te darem resposta, ou dizem o clássico vamos ver, ou por exemplo, não, isso tem que ir a concurso. Mas depois tu sabes que há projetos que não vão a concurso, que entram por outro lado, porque, sei lá, porque já estão prometidos, ou não sei, whatever. Uhum. Eu não quero que isto soe ressabiamente, porque eu já fui ressabiado há muito tempo e agora não o sou porque me habituei a compreender a máquina e desde há uns anos que eu simplesmente, ok, não dá, às vezes até me dá gozo quando as coisas não são aceites, porque Estás ali a batalhar, não é? porque me obriga também a pensar noutras coisas e outras soluções. Ok. E outras ideias. Claro. Portanto, isto não tem nada a ver com ressabiamento ou ressentimento, é simplesmente a minha Até porque visão. já tiveste vários projetos em televisão. Já, Claro. curiosamente, também já tive vários projetos em televisão que foram líderes da audiência, mas que depois também não passam ali da primeira temporada. Também não sei porquê. Se calhar sou eu, pronto. Eu acho que é isso, sou eu. Só pode ser. Não há mais nenhuma justificação. Eu estava a pensar, quando vi o piloto, tu explicaste na introdução, lá está, que tinhas tentado ir às televisões, e nós na comédia já falamos do digital como o presente. Sim, Tu, por exemplo, tens quase 1 milhão de seguidores no Instagram, Sim. 200 e tal mil no YouTube. Porquê que um projeto como este, eu percebo a questão do investimento financeiro, a televisão, Sim. claro que tem mais capacidade do que uma pessoa sozinha no digital, mas porquê que um projeto como este, como esta série, não pode ser pensada diretamente para o digital? Mas ela estava pensada também para o digital. A televisão era uma hipótese, porque eu sempre trabalhei mais em televisão, mas ela está pensada para o digital porque eu já tive vários projetos no digital. O problema Claro. é esse, é mesmo o dinheiro, é um investimento. E há muitas marcas que ainda assim não investem no digital, porque ainda são muito tradicionais. Olha, por exemplo, a Banheira das Vaidades. Exatamente, tinha Eu vou-te explicar. uma marca, não é? A Banheira das Vaidades aconteceu exatamente do mesmo modo que todos os meus projetos. Eu fui a um canal de televisão e disse: eu tenho este projeto, foi no Cabo. Eu tenho este projeto que é, eu quero fazer um talk show, e as pessoas nos talk shows dizem sempre, os apresentadores, que vamos colocar tudo a nu, vamos despir o convidado. E a minha ideia é literalmente despir o convidado e colocar tudo a nu. É uma ideia muito parva, uma coisa de 15, 20 minutos, onde eu estou a conversar com os convidados, mas nós estamos a tomar banho e nus. E a premissa disto é nós termos uma conversa sobre a vida da pessoa, mas estamos nus, e o que é que isso vai despertar na pessoa que está a ver, porque a pessoa... Há aqui a dualidade que a pessoa Primeiro não sabe. desperta uma questão que é, será que estão... Exatamente, estão as pessoas estão a ouvir ele até pode estar a falar de projetos super interessantes, da vez que foi a Fátima a pé. E as pessoas estão a pensar, está bem, mas ele está nu. Pronto, e eu apresentei isto e um canal mostrou interesse. E quando mostrou interesse, nós ficámos contentes, mas depois começámos a falar mais por nós e começaram aquelas questões. Não, o horário só pode ser depois das 10 e tal, porque não da sei o quê. meia-noite. Não, a publicidade somos nós que vemos porque não sei o quê. Não sei, pá. E às tantas, eu e o meu agente saímos da reunião e dissemos, não vou fazer isto assim. Vamos esperar, vamos fazer um piloto, vamos apresentar marcas e fazemos isto no YouTube e cagamos para esta malta toda. Pá, fizemos um piloto num hotel, num balneário de um hotel. Acho que já nem me lembro acho que era o Miguel Costa, um dos convidados, eu já não me lembro. E depois, porque o primeiro episódio, tu tens que explicar ao convidado sem lhe mostrar, não tens nada para mostrar do que é, não é? Ou seja, os convidados tinhas que explicar, não, isto é de tomar banho. Eu já não me lembro quem é que foi o primeiro episódio, se foi não se foi a Belinha ou se foi a Olivia Ortiz. Eu acho que foi a Olivia Ortiz. Mas nós fizemos o piloto muito amanhoso, aí era mesmo um piloto só para dar a ideia do que é que era. Gravámos num balneário e tivemos 6 meses à espera até que apareceu a Sanitana, e foi incrível porque é este espírito que eu acho muito curioso. A Sanitana olhou para aquilo e disse: isto tem tudo a ver connosco. É engraçado, é fora da caixa, é engraçado, vamos fazer isto. E eles não só bancaram o projeto, como fizeram um estúdio, eles próprios fizeram um estúdio, E nós fizemos 2 temporadas, sendo que a primeira temporada tenho visualizações na ordem de 1 milhão, de 800 mil, 500 mil, 600 mil. Foi notícia na Folha de São Paulo. Foi Foi muito engraçado.
Qual é que era a notícia? Opa, era tipo, em Portugal, um talk show onde as pessoas estão nuas. Uma coisa assim. Parece aquelas notícias que o Marco leva ao homem que mordeu Exatamente, o parece cão. um bocado. Opa, Só que made in Portugal. isso foi muito engraçado. E por isso é que também me dá gozo, às vezes, a fecharem-se certas portas, porque eu não fico lá naquele ressentimento de, porquê, não sei o quê. Porque senão não tinha, se eu tivesse ficado nesse ressentimento, não tinha feito metade do que já fiz hoje, porque o stand-up foi exatamente a mesma coisa. Também não havia bares, não havia nada e eu tive que ir à procura. Vamos então passar ao stand-up. O espetáculo que tu tens agora em tour, que é o Não Sou Eu, é a Minha Cabeça, tu dizes que não é um espetáculo de humor? Ou tem sim, humor, mas sim. não o assumes como um espetáculo de stand-up? Não é um Cristina Talks, Ok. mas Mas porquê é que fazes essa comparação? porque podem achar que é uma coisa motivacional e não é tanto nesse registro. Peguei aqui numa parte da sinopse deste espetáculo, que é uma espécie de grupo de autoajuda, mas onde os problemas ganham a leveza moderada pelo humor. O meio da autoajuda é muitas vezes gozado Sim, claro. pela comédia. Sim. Tiveste algum receio quando passaste para este tipo de espetáculos? Então, eu agora estou Não a porque colocar-me nesta posição. não porque os meus espetáculos já têm vindo a assumir um teor mais de, eu não diria de storytelling, mas de storytelling e comédia. Um bocadinho tipo, uma referência que eu tenho é o Mike Birbiglia. É uma referência que eu tenho. É incrível. Porque é muito neste registro. Ele é um contador de histórias que tem piada. E atenção com o humor dele, ele tem boas piadas, como é óbvio, é muito bom, mas não é de ir às lágrimas. Mas aquilo prende porque é uma história que ele está a contar e ele tem as pausas e volta atrás. Tu estás a ver o espetáculo dele como se fosse um filme. Não é o meu registro, mas é a minha intenção. E eu fiz o primeiro solo que eu fiz um antes das Marias, que basicamente era, já nem lembro como é que ele se chamava. Qual é a piada? Chamava-se Qual é a piada? Qual é a piada? Isto já e dos anos de 1783. talvez um bocadinho antes. Era o Qual é a piada e aí era stand-up normal. Uhum. Ou seja, vários temas. Depois as Marias já era um enquadramento da minha relação com as miúdas e tinha os História vídeos. da tua vida. Sim, e era quase um espetáculo para pais, como ser pai, etc. Exato. E tinha os vídeos. Depois, Está no YouTube já agora? Já está na minha página do YouTube. E depois, a partir daí, os espetáculos começaram a assumir muito eu falar sobre mim e sobre a minha vida e sobre as minhas questões e os meus medos. E acabam por culminar neste, e eu acho que cada vez vai ser este mais o meu registro. Ou seja, fazer humor, ou melhor, trazer leveza a determinados assuntos que me preocupam e que eu sei que são importantes também, porque muitas pessoas partilham. E é esse o sentido. Não é da autoajuda. Porque é que eu digo que é autoajuda? Porque a autoajuda tem um valor e tem interesse, mas tem que ser feita a partir de dentro e não à espera que aquilo que sabemos que as pessoas vão gostar de ouvir. Tipo, tu és capaz! Tu vais conseguir! Não, tu és forte. E a minha postura no espetáculo não é essa. A minha postura é: eu sou um gajo que está a lidar com determinadas questões. Eu não estou curado. Eu não venho aqui dizer, olha, para mim consegui, vocês também conseguem. Não, eu estou ao mesmo nível dos outros todos. Eu estou à procura de respostas. E é nesse sentido que eu falo dos meus medos, das minhas obsessões, e só que depois uso muita técnica de stand-up e de comédia para desconstruir aquilo, não é? E para dizer muita porcaria pelo meio. É isso. Então não te vês a voltar a um formato como aquele teu primeiro solo de não vejo stand-up assim. Se eu às vezes puro, eu faço, sim, às vezes faço. Eu, por exemplo, tenho um projeto com o Luís Filipe Borges que é muito curioso. Eu acho que é engraçado. Talk show, não é? Sim, fazemos para empresas, sobretudo. Fazemos um talk show adaptado para empresas, imagina. Em vez de fazer o clássico que muita malta da comédia faz, e que fazia, que era ir a uma empresa e faz meia hora de comédia, ou adaptado ou não ao conceito, nós lembramos de fazer um talk show mesmo adaptado à empresa, com convidados da empresa. E aí, muitas vezes, as piadas que faço não tem nada a ver com a minha história, nem com a autoajuda ou whatever. É stand-up normal. Quando vou experimentar também material, quando vou experimentar alguns beats a bares,
aí faço uma mistura entre coisas que vou usar mais tarde, não é? E que podem ser mais sérias, mas também com coisas mais parvas já antigas, não é? Ou seja, Para este espetáculo testaste sim, material. testei. Ok. Mas depois como é que fazes a conjugação? Porque pelo que me estás a dar a entender, há de facto piadas, mas também há Epá, assim, é reflexões simples, mais. sim, porque eu acho que é simples, porque a parte mais séria acaba por ser o setup, basicamente. Ok. Muitas vezes, Mas tu pensas nisto como um espetáculo de stand-up, só que com um formato ligeiramente diferente, então. pá, lá está, é aquilo que eu vejo nesse sentido, por exemplo, do Mike Mike Birbiglia. Birbiglia, que é esse registro, é um espetáculo de stand-up, mas é storytelling, também é. E para mim a comédia sempre foi muito isto. Tenho muitas referências e gosto do stand-up puro, mas dá-me prazer levar as pessoas e ver a reação das pessoas, criar momentos em que as pessoas estão a rir e a seguir, se for preciso, estão super sérias. Uhum. Porque tu crias aquilo que é importante na comédia, que é exatamente para as pessoas se rirem, elas têm que vir um bocadinho mais abaixo, não é? Uhum. Têm que ter um momento mais de expectativa, de pausa, e para depois poderem se rir. E funciona muito por estas ondas, não é? Esses picos. Sim, é por uns picos. Se eu puder, neste caso, se eu puder acrescentar mais alguma coisa para além de ser apenas um momento de boa disposição, pá, para mim é melhor. Na comédia, até internacional, cada vez mais espetáculos em que, ok, é verdade, por exemplo, o Daniel Sloss tem também nos momentos finais dos seus espetáculos assim um momento mais sério. A Anna Gatsby, quando foi o Nanette, foi assim a explosão desta discussão sobre isto, e até falei um pouco disso no último episódio com a Joana Gama. Achas que isso, para as outras pessoas, passam-te a percepcionar como menos humorista por isso? Não sei, mas também não me interessa. Eu não sei muito bem o que é que eu sou também. Não sabes? Não, opá, às vezes a malta, sabes, quando um gajo tem que preencher documentos e me diz lá, profissão, e eu, foda, o que é que eu vou escrever? Não sei, eu já fiz tanta merda. Eu já, Quais é que são as opções, então? sei lá, meu, eu já pus guionista, Sério? já pus comediante, já pus, sei lá, ator, embora aí não me possa considerar ator, mas na altura, tipo, foi como me apareceu na cabeça, porque na realidade eu não sei muito bem o que sou. Eu gosto de fazer comédia e não tenho medo que as pessoas me percepcionem de outra maneira. Eu quero é que as pessoas vejam, que vão ver e que se divirtam e que possam tirar alguma coisa disso, que seja interessante. E pá, e é muito engraçado porque este último espetáculo, por exemplo, eu tenho no espetáculo logo um ecrã com uma data de mensagens e há uma parte da mensagem que diz exatamente isto não é um espetáculo de humor, Pois, eu vi essa mas imagem. tem graça, mas tem piadas, etc. Exatamente para as pessoas perceberem, ok, vão passar um bom momento, mas não se admirem se estiverem a pensar em merdas da vossa vida, porque pode Não me acontecer. culpem no final. Exato, não me culpem. Pá, e foi engraçado porque no Facebook tinha um comentário no espetáculo que eu fiz, agora o primeiro em Faf, e tinha um comentário de um senhor a dizer assim: tinha ido à espera de algo mais só de comédia, só de humor, e foi apanhado na curva, mas que tinha sido muito bom e que tinha gostado muito. Pá, e isso para mim é satisfatório. Quer dizer que eu fiz aquilo que me propus, acho eu, que é as pessoas perceberem que, pá, espera aí, este gajo está a dizer isto e eu estou-me a rir dele estar aqui a falar do gato e não sei mais o que, das suas pancadas, mas pá, isto faz sentido, eu conheço uma pessoa assim, ou eu já me senti assim. E isso eu acho que cria aqui uma identificação. E a verdade é que tu também, muito da comédia, tu tens comediantes que o valor que eles têm não é tanto pela construção da piada, mas pela identificação, não é? Ou seja, há piadas que tu riste, não é que seja uma punch brutal ou um setup e tudo, a construção seja brutal, não é? Mas porque tu estás a ouvir aquele gajo a falar e estás a pensar, isto é verdade, este gajo passou por isto. Esta observação. Isto de fogo, eu já pensei acontece, nisto, isto claro. já me aconteceu. Estás a perceber? E esta identificação é muito positiva. Naquela parte da sinopse que eu citei, tu acabas com os problemas ganham a leveza moderada pelo humor. Nós dizemos às vezes que, por vezes sem grandes provas, que a comédia pode servir de
terapia? Não serve terapia, não pode ser Mas- terapia. Terapia é terapia, não é? Sim, Pronto. terapia é terapia. Exato. Mas de que forma é que achas que o humor ajuda, por vezes, lá está, como dizes, que os problemas ganhem uma Sim. leveza moderada? Pá, isto está, é assim, há estudos que falam exatamente sobre a importância do humor, quando tu te rires, o que é que faz, o que é que liberta, não é? As substâncias, dopaminas, Aliviar o endorfinas, stress. essas coisas todas, esses termos todos científicos que eu não estudei, mas, Sim. Mas isso ou está seja, provado. sim, mas na tua vida, de que forma é que já sentiste que, olha, pá, a comédia aqui, de facto, Opa! isto ajudou-me? Para quem lida com questões da perturbação obsessiva compulsiva e ansiedade, na altura que tu estás a passar pelas coisas, agora já um bocadinho diferente, mas eu tive alturas em que esquece, não havia comédia que me salvasse naquele momento, como é óbvio, porque tu estás muito intensamente a viver aquilo e é difícil tu afastares-te dessa realidade. Mas à medida que tu vais também crescendo e aprendendo contigo, começas aos poucos a conseguir também trazer leveza com isso, a relativizar. E a comédia ajuda a fazer isso. A comédia ajuda a relativizar, a tirar peso a uma situação. Por isso é que tu, quando tens grandes tragédias no mundo, nos dias a seguir surgem logo montes de piadas do humor negro. Não tem a ver com as pessoas serem más. É relativizar, é tirar peso à situação. Uma das situações que eu mais me lembro foi na altura das Torres Gêmeas, que vocês não eram nascidos ainda, provavelmente. Não eram para não. Já éramos, já. Quantos anos é que tinhas? Tinha 3. Tinha 3 anos. Já 3 éramos, já. anos. Pois éramos. Eu lembro-me de estar a ver o telejornal e ver aquela merda em direto. E depois fui ao cinema ver o Planeta dos Macacos. E o amigo Mas meu- logo a seguir. Não, sim, porque eu ia ao cinema, já tinha o cinema marcado, tinha os bilhetes Agora, comprados e não- fomos. Pá, e o meu amigo, estava um amigo meu que também da ESCS, que estava sempre ao telemóvel a ver as notícias, porque ia dizer, olha, aconteceu isto. Pá, e nós nem sequer prestámos atenção ao filme. Mas isto para dizer o quê? Pá, as Torres Gêmeas é um bom exemplo disso. Nos dias a seguir, pá, a quantidade de anedotas do humor negro que surgiu. E isso não tem a ver com maldade, não tem a ver com... É tirar peso, a situação já é tão pesada, já é tão negra. Claro que as pessoas que tiveram, se calhar, familiares não se vão rir que morreram, não se vão rir das piadas, como é óbvio, mas nós que vivemos aquilo de outra Algumas, maneira... sim. O Se Pete calhar... Davidson é um comediante. O Sim. pai faleceu nas Torres Gêmeas e ele faz piadas pá, sobre sim, isso. o Jimmy Carr arrasou o gás Foi. no roast. No roast de Sim. Justin Bieber ou assim. Não, Já não lembro sei quem foi. qual é que era. Mas tem uma piada brutal. Pá, e é muito engraçado tu perceberes isso. E tu tens pessoas, por exemplo, a Marina Antunes, que é Uhum. palestrante, mas também já fez comédia, Certo. e não sei se ainda faz, mas Tem um livro sobre que é o Cancro com Humor. não é? cancro com humor. Ela assim teve que se chama. cancro. Pá, e eu li o livro dela. Pá, eu li lá merdas, eu assim, como é que é possível? Eu ficava incomodado com aquilo que ela estava a dizer, e ela estava a usar o humor para desconstruir essa situação. Tivemos em Portugal o roast ao cancro. Sim, com o Tiago. O Tiago André Alves. Pá, e o Tiago foi ao meu podcast também e Exato. fartámos de brincar com a situação, não é? Pá, e eu próprio já vivi algumas situações que se calhar naquela altura, naqueles momentos iniciais veio o pânico e o medo, mas depois eu comecei a desconstruir, e o humor tira esse peso, não tira importância, mas se calhar tira o peso demasiado elevado que tu estás a colocar sobre o assunto. Uhum, claro. E estava-me a lembrar de que após as Torres Gêmeas houve aquela situação com os talk shows norte-americanos Sim. que pararam durante um tempo. E depois acho que o mayor de Nova Iorque disse: não, nós precisamos que voltem Claro. a fazer as pessoas rir. Acho que foi o mayor, se calhar tu Não sei, mas faz sentido. mas houve faz sentido. esse momento de pausa e depois de regresso e os discursos dos apresentadores sempre, estamos a precisar agora disto, eu sei. Sim. Uma situação impossível, mas... E eu respeito também as pessoas que, obviamente, não se querem rir das situações, e mesmo em relação à ansiedade ou Claro. à perturbação com que eu lido, cada um vive a sua história de sua maneira, mas eu respeito isso, mas também tenho que respeitar então o modo como eu a vivo. O teu grande boom, eu diria, não, espero que não leves a mal, Foi o Dança com as Estrelas. o Dança com as Estrelas também. Também o Dança com as Estrelas, sim, aquela atuação de chá icónica que fizeste. Foda-se. Não sei, fizeste chá se calhar. Pá, não sei, deve ter feito. Não, mas eu acho que quando mostras os conteúdos das Marias, Sim. se formos ver
matematicamente pelas visualizações. Sim, isso sim, nota-se, sim, não é? sim, sim, sim. Hoje em dia, até já fizeste um episódio do teu podcast, Somos Todos com duas das tuas filhas, Sim. as mais velhas. Como é que hoje em dia olhas para vídeos que fazias Opa, no passado? eu vejo alguns vídeos e arrependo-me no sentido vejo-as aos gritos e penso, fogo, coitadas. Mas o engraçado é que eu, quando estou a ver estes vídeos, eu estou com elas, a maior parte das vezes. E os vídeos, e não são muitos, há um ou outro que me incomoda, que eu acho que poderei ter esticado a corda, e eu olho para elas Em que casos? opa, não sei, do já passou, que eu estou a cantar e a Maria Rita, que é, sempre, que é a mais velha, que estava sempre muito, passava-se muito da cabeça facilmente, irritava-se muito. Um que eu estou a dançar também. Mas o que é que achas que existe nesses vídeos que faz com que penses Não, pá, o este cara ver, não, o ver ela a gritar, estás a perceber? Hum. E achar, será que eu causei algum desconforto? Mas a verdade, o engraçado é que eu estou a ver os vídeos com elas e eu olho para elas e elas estão-se a rir. Estão-se a rir e às vezes levam amigas lá a casa e estão a ver os vídeos e gostam de ver os vídeos. E às vezes, por alguma razão, eu estou no YouTube e aparece um vídeo delas. Mete! E gostam de ver. E isso para mim traz-me alguma tranquilidade. E a relação que eu tenho com elas, muitas vezes eu falo com a Catarina e digo, será que eu traumatizei as meninas? Será que... E ela ri-se e diz, olha para elas e vê se estão traumatizadas. E a relação que eu tenho com elas mostra-me o contrário. Porque eu comecei a fazer os vídeos por acaso e continuei a fazê-los porque havia ali duas coisas. Primeiro, porque comecei a receber muitas mensagens de pessoas que se identificavam, diziam, Claro. opá, eu tive essa infância, aí isso faz-me lembrar as brincadeiras que eu tinha com os meus pais, ou eu gostava de ter uma relação assim com os meus filhos, ou eu vou fazer, olha, esta brincadeira já fizemos com os meus filhos também, etc. E isso para mim fazia sentido, lá está, era uma questão de identificação. Tal como a conversa do podcast com as miúdas, que foi uma conversa mais séria, eu recebi mensagens de pais a dizer que viram o podcast com os filhos e que já reviram, porque há ali pormenores que partilham, outros que querem aplicar, outros que se calhar até têm sugestões para me dar a mim na relação com as miúdas, para resolver questões minhas, não é? De pai, porque acontece. E então isso acabou por me tranquilizar. Pá, hoje, claro que já não faço os vídeos que não é, fazias, que fazia, porque elas eram Sim. muito pequenas e basicamente o que acontecia os vídeos era eu vivia uma situação em casa e Era um pai desgovernado, não é? não, basicamente o que acontecia era, eu imagino, eu estava a brincar com elas e provocava uma situação qualquer e via a reação e eu pensava, isto é capaz de dar um vídeo fixe, e então preparava as coisas e fazia de novo a brincadeira. A maior parte das vezes, se não todas, elas não sabiam. Aliás, há vídeos até onde elas descobrem as câmaras. Antes de publicares o primeiro vídeo das Marias, já não sei Sim. há quanto tempo é que Sim. foi, nem qual foi, houve uma reflexão da tua parte de será que Não. isto está... Não houve, porque eu pus o vídeo no Facebook, acho eu, na altura, e foi uma coisa muito orgânica. Uhum. Eu coloquei na partida, olha, estou sozinho em casa com as miúdas e está a acontecer isto. Os vídeos mais tarde, quando a coisa se começou a estruturar, sim, houve vídeos até que eu mostrei à Catarina e disse, olha, achas que isto faz sentido? Uhum. Tu achas que isto é mau? Achas que as miúdas vão gostar disto? E sim, houve essa reflexão. E depois, claro que eu recebi muito hate também. Sim, exato. Essa... Recebi ameaças de, sei lá, recebi mensagens de malta a dizer assim, olha, tenho um amigo meu que trabalha na Comissão da Proteção de Menores e que, pá, eles andam a falar sobre ti e não sei o quê. E ele não estava a gozar. Tem atenção, se calhar é melhor parares porque já me disseram que é possível que vão à tua casa e não sei. Pá, eu caguei sempre a isso. Que coisa De bizarra. uma associação de bebés prematuros também a queixarem-se, pá, sei lá. Mas eram muito mais as mensagens que eu recebia positivas nesse sentido, não era tipo de estar a judiar com as crianças, mas de identificação. E pá, e tentámos sempre esse registro de será que isto está a ser, estou a abusar a coisa, não estou a abusar, e é o que eu te digo, o facto de elas hoje verem os vídeos e estarem bem com isso, para mim já é sinal que pronto, que correu tudo bem. Hoje em dia quando eu faço um vídeo com elas, como elas são mais velhas, eu simplesmente pergunto se querem fazer ou não. Às vezes tenho uma ideia ou preciso de uma ajuda para um vídeo qualquer. Claro. Olha, gostava que fizesse isto, queres? Sim ou não? Se ela disser sim, bora. Se não, tá bom, eu arranjo outra solução, não vou obrigar a fazer. Quando começaste a sentir
que esses vídeos estavam a ter mais impacto, não só em termos de visualizações, mas como estavas a dizer, recebias imensas mensagens de pessoas a identificar-se com o tipo de conteúdo. De alguma forma sentiste, posso estar a ficar preso a esta imagem de pai, de pessoa que faz só... Opa, mas isso, pois, isso agora é como estar preso à imagem da saúde mental. Vais trocando. Vou trocando. Tu acabas por estar presa àquilo que estás a fazer, né? Se fores reparar. O sinal de cordes está preso ao humor negro, não é? Sim, percebo o que é que estás a dizer. Sim, neste sentido, não é? É assim, às vezes a malta dizia, este também só fala, e tem nos espetáculos, eu tenho muitas piadas sobre as miúdas e sobre a minha relação. Claro. Este gajo também só fala das filhas. Eu sei, então, mas um comediante fala do quê? O comediante fala da vida, fala daquilo com que se relaciona. E faz piadas, piada, e olha esta piada super escatológica sobre as filhas. Estes gajos nunca ouviram Louis C.K. De certeza. Pá, certeza. Quando mete a filha a dizer que está a ver o olho do cu da miúda enquanto ele está na casa de banho, estás a ver. Sim, sim, sim. Ou seja, eu partilho a minha história. Se a minha história naquele momento tem muito relacionado com a minha família, é natural que seja sobre isso que eu vou falar. E é muito engraçado tu veres comediantes agora que estão a ser pais e falam dos filhos. Claro. Porque é normal, porque, Claro. porque é a vida deles, não é? Ou que se casam, Sim. vão falar do quê? Do casamento. Aliás, há muito essa tendência na comédia de a se querer serem pais, essa experiência deve ser Claro. tão... Eu não tenho essa experiência ainda, não sei se Não tenhas. mas deve ser tão soberbante, não é? Sim, claro, meu. Pá, Claro. eu tenho um sol, tenho aqui 2 horas, não é? Sim. Se calhar, Sim, agora texto de... Eu tenho muitas piadas sobre situações que aconteceram com as miúdas e que às vezes ainda vão acontecendo e lá está. E porque é que funciona? Funciona porque é genuíno, Uhum. porque é verdadeiro, porque quem está no público está a ver e está a pensar, este gajo passou mesmo por isto, meu. E eu sei porque eu também lá estive, estás a perceber? Claro. É muito nesse sentido. Se eu estava preocupado em estar colado muito, sim, houve uma altura que eu não é preocupado, mas comecei a sentir, ok, acho que isto já passou. Acho que foi mais por aí. E deve ser difícil nessa altura, eu imagino, porque estás a ter um impacto positivo na tua carreira, porque é isso que é. E ao mesmo tempo, estando a ficar talvez demasiado ligado ou demasiado preso a essa imagem, tu tens que perceber, ok, eu se calhar ainda tenho aqui conteúdos que tinha ideias para fazer, ou vídeos para fazer, mas já não vou por esse caminho porque já está a ser demais. Sim. Como é que defines esse... Acho que é um bocadinho a ajuda do meu agente também, da família, intuição, tu perceberes, ok, e tens que ter se calhar um bocadinho também de confiança no sentido de porque podes ter medo de se eu não conseguir fazer mais nada. É isso. E tu aí pensas, tens que olhar para a tua história para trás e pensares, porra, eu já cheguei até aqui, já fiz uma data de coisas que achava que não conseguia fazer. Claro. É como eu, por exemplo, estar muito tempo sem escrever, porque acontece muito porque tenho muitos conteúdos para fazer para Instagram, às vezes de marcas, tenho cenas de empresas, tenho outros projetos, não é? E não escrevo tanto quando queria, ou não experimento material tanto quanto queria. E muitas vezes surge esse medo de será que eu consigo escrever coisas novas? E no outro dia estava a pensar nos sketches para Instagram, lá está, relacionados com saúde mental, mas aqui sketches e também a perspectiva do autoconhecimento e gozar com essa malta, não sei o quê. E eu estava a pensar, será que eu vou conseguir escrever sketches sobre isto? E tive que me sentar e começar a escrever e perceber que as coisas vão saindo. E, portanto, tens de ter também essa confiança de sentes que está na altura de mudar o trabalho ou o foco, teres essa confiança e paciência para, ok, vamos por outro caminho. Mas tens tantas ideias fixas ainda para aqui, pois tenho, mas já vou colocá-las ali de lado e depois... colocá-las de lado, e há de surgir outra coisa. E esse momento acho que é por vezes decisivo até na percepção que as pessoas têm de um comediante, de um artista, no sentido de, ok, está de facto a mostrar que tem conteúdos além de X, Y ou Z. Não é? Quando escreves, por exemplo, esses sketches que estavas a dizer, até podes gozar um bocado com essa ideia não necessariamente do autoconhecimento, é o autoconhecimento que estavas a dizer, não gozas necessariamente com a situação, mas por vezes há aqueles gurus que existem de autoconhecimento e etc. Tu às vezes... E conheço alguns. E
E há eu acho que há uma parte interessante nisso, como humorista, que está sempre a desconstruir tudo, não é? Sim. Que é isto olhando para uma pessoa, imaginemos agora o João, fotógrafo, que está aqui, é um guru do autoconhecimento. Nós olhamos para o João e tem ar pensamos, disso. tem um bocadinho até. Aquela Nós suéte da Nike. Nós olhamos para o João e pensamos, ok, esta parte aqui, se calhar até me revejo, mas esta parte aqui é completamente Mas há gozável. muita coisa que eu me revejo e há muita coisa que eu revejo e gozo. Não há stress. E tu Eu já fiz retiros. Eu já experimentei, nunca experimentei a ayahuasca, mas já experimentei outras coisas. E conheço de alguma forma o seu valor, mas isso não implica que eu não goze. claro. Porque lá está, é como por exemplo se eu tivesse uma doença, eu tenho a doença, mas gozo com ela, faz parte da minha realidade, mas isso não implica que eu não gozo, não é? Ou com a ansiedade, etc. Por exemplo, eu dou-me com muita gente dessa área e do autoconhecimento e da autoajuda, todos eles usam muito essa expressão adorável, gratidão. E eu estou sempre a gozar com isso. Mindset. Sim, o gratidão é uma coisa que eu estou sempre a gozar. Pá, e tenho uma grande amiga que usa muito o muito grata. Estou sempre... Ela está a dizer muito grata. E eu estou sempre a gozar quando eu peço alguma coisa. Olha, dá-me não sei o que. Ela dá-me, eu começo logo gratidão imensa e divina, eterna. Gratidão do mundo, gratitude. Às vezes acontece. E elas riem-se. Às vezes acontece estares a falar a sério com estas pessoas, estão a ter uma conversa muito, 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 muito séria sobre a doença mental e de repente dizem qualquer coisa e tu, pá, isto aqui é Claro. gozável e gozas no momento com isso. Sim, mas isso acontece até no meu podcast. Se tu fores ver algumas conversas, acontece muito, muito, muito isso. Ou por E dás exemplo, por ti a ter as mesmas frases que essas pessoas na tua cabeça, ou dizê-las até. Tu às vezes pensas, pá, esta coisa que eu disse de clichê, ou é possível, coisa. e no espetáculo às vezes, como tem alguma parte de improviso, no sentido de quando estou às vezes nos momentos mais sérios, ou quando às vezes as pessoas fazem perguntas no espetáculo, no fim nós temos uma roda de perguntas e estamos ali todos a falar. Pá, e quando eu sinto que vai sair um clichê, quando vai sair um clichê, a primeira coisa que eu faço é dizer exatamente isso. Pá, isto vai ser clichê. Isto soa-me a Gustavo Santos, mas vai fazer, tenho que dizer, porque não me lembro de outra palavra para dizer isto. Pá, acontece. Eu acho que não podemos ter medo de cair nesse. eu acho que é o naquilo modo em que às vezes achamos ridículo. Pá, sim, mas é o modo como o usas, porque eu acho que sim, é isso, não tens de ter medo em gostar de certas coisas se elas te fizerem sentido. E eu gosto do processo de autoconhecimento. Não gosto de alguns gurus, não é? Porque para mim não fazem sentido e lá está, têm ali material para um gajo brincar e gozar, mas também tenho amigos meus, por exemplo, um que foi ao meu podcast, que é o Luís Fernando, que tem um livro que escreveu e que se chama como é que é? A melhor coisa que me aconteceu foi a pior coisa que me aconteceu. E eu li o livro, pá, e gostei bastante, mas eu gosto com ele, à mesma. Pá, e ele ri-se porque eu acho que compreende, e aí é que está a diferença quando uma pessoa está a fazer um trabalho porque acredita nele ou quando é ego. Claro. Não é? Porque o Luís acho que está a fazer um trabalho porque acredita nele e percebe, e tenho outros amigos desse género, e por isso não leva a mal. Não leva a mal. E Pá, entende, compreende. Porque eu estava aqui a lembrar-me. Olha, eu tenho outro amigo meu, deixa eu ver se eu encontro aqui. O gajo mandou-me uma mensagem de um curso e ele não é guru, lá está, mas trabalha nestas questões, trabalha com estas Questões da saúde mental. Não, com autoconhecimento e cenas mais fora e não sei o quê. Então ele mandou-me um curso. Mandou-me um curso a dizer assim: já viste esta formação, que é uma formação sobre... Qual é o nome disto? Peraí, agora tenho que ter Não, mas sonoplastia é boa para o podcast. Curso Sistema Arturiano de Cura Multidimensional. Pá, ele mandou-me isto. O que é que isso quer dizer? E o que eu respondi assim, ele diz: já viste esta formação? E eu: não, mas o nome é demasiado confuso para a minha existência terrena. E pronto, e o gajo fez-me assim, o bonequinho dos três dedos do ok, exato. e riu-se.
e o outro emoji é a rir-se. Pá, e está tudo bem, estás a perceber? Quando... Mas agora eu gostava de saber exatamente o que é que isso quer dizer. É pá, não. Há coisas que eu... E acredita que há pessoas que se calhar vão tirar alguma aprendizagem disto, mas Claro. não parece que seja eu neste momento. Vamos falar aqui um pouco de um comediante americano. Tu escolheste falarmos aqui e vamos também ouvir um beat dele, que é o Mitch Hedberg. Curiosamente, estávamos há pouco até a dizer, os comediantes falam da realidade. E Há esse não. alguns casos, não, da realidade, ou seja, do dia a dia, da Sim, família, sim, do que lhes sim. acontece. Epá, se calhar o Mitch Hedberg também de certeza que vai buscar inspiração à vida real, mas não fala necessariamente dos seus problemas, fala de coisas mundanas. Se Opa, calhar. o Mitch Hedberg, Porquê é que escolheste o Mitch? Olha, infelizmente já morreu. Ele morreu em É verdade. 2007, acho eu, Uhum. por aí, mais ou menos, 2006, 2007. Porque foi dos primeiros comediantes quando eu comecei a ligar mais a comédia, exatamente por volta de 2006, 2005, 2006. Foi daqueles comediantes que me surgiu no YouTube e eu fiquei desde logo preso pela entrega dele, pelo ar estranho, porque ele tinha, para quem não conhece, ele parecia uma espécie de Kurt Cobain da comédia. Da comédia. Já tinha usado esse termo para descrever. O cabelo, o estilo meio grunge, Óculos de sol. drogas, muitas drogas, infelizmente. Exato. E é só de one-liners o Mitch Hedberg. Pá, mas tem coisas tão fora e apanham tão na curva, Uhum. não é? Que passou a ser foi o meu primeiro comediante e é tipo como o primeiro grande amor, estás a ver? Ficou ali na referência e foi muito engraçado porque ele tinha na altura, e depois eu vi todas as coisas dele e depois percebi que ele tinha morrido e ele tinha um site que eu acho que já não existe e que tinha merchandising. Pá, eu mandei vir umas t-shirts. E tens? Ainda tenho uma t-shirt do Mitch Hedberg que usava em muitos espetáculos até. Uma coisa muito simples. E Como é que é a t-shirt? Já agora opa, é só preciso ele a saber. atuar. É uma uma t-shirt foto dele. preta. Uma t-shirt preta e ele no seu estilo, com o microfone na mão, cabeça baixa Cabeça e a mão baixa. para cima. Olhar para o chão. Exatamente. E recebo um mail da encomenda, normal, e quando eu vejo assinado e aquilo trazia um texto e percebo que eram os pais dele. Pá, e eu respondi ao mail, ainda falei com o pai ou com a mãe, já não me lembro, e acabei por também trocar e-mails com a Lynn, que era a namorada dele, que ainda promove muito o trabalho do Mitch Hedberg. É a Lynn de Chef Croft, ou Chef Crow, tem esse nome estranho. Ela faz comédia também, mas não é muito conhecida, daqueles circuitos mais pequenos, sim, de bares. E cheguei a cruzar alguns e-mails com ela e a falar, pá, e dizer-lhe que tinha sido muito importante o Mitch Hedberg, porque foi uma inspiração e muitas vezes ainda ouço, apesar de já saber aquilo de cor e salteado, né? Mas ouço muito porque quase para me meter na zona, estás a ver? Certo. E foi muito curioso. A mesma coisa fiz com o Mike Birbiglia. Enviei-lhe uma mensagem no Instagram e o gajo respondeu. A sério? Mandei a dizer que o trabalho dele tinha sido uma inspiração para mim para assumir um curso também muito ligado ao storytelling e esse registro, pá, e o gajo, e que gostava muito do trabalho dele, e ele pôs-me um coração e depois assim, oh! Não respondeu mais, infelizmente. Pá, não, mas já foi simpático. Já foi simpático. Já foi Ah, que simpático. história. E o que é que disseste mais ou menos aos pais do Mitch Hedberg? Exatamente isso, A mesma porque primeiro os pais tinham-me agradecido muito por ajudar a manter a memória do filho viva, porque estar a comprar Claro. material dele, e que, pá, eu falei exatamente sobre isso, que tinha sido uma inspiração e que adorava, e acho que eu já não me lembro, já não tenho esses e-mails, acho eu. Por acaso deixa ver se tenho, mas Se tiveres também a mensagem do Mike Birbiglia, também aceitamos ver. deixa ver, mas o Mike Birbiglia acho que foi isso. Está aqui, estás a ver? Encontraste? Não, isto é com o Mike Birbiglia. Ok. Eu pus assim: Hey Mike, just to say that I'm a huge fan and you're one of the reasons why I started doing more storytelling on my comedy. Isto em que ano? Isto foi maio do ano passado. Maio do ano passado. E o gajo assim: Oh, thanks man. E depois eu disse: tens que vir a Portugal, pá, muitos comediantes americanos estão a atuar cada vez mais Pois aqui. é. E o gajo adorava, pronto. Se acontecer vais ser tu o responsável. Ele está agora com um novo espetáculo que se chama The Old Man and the Pool. Sim, Esteve na Broadway.
não é? Esteve nos Estados Unidos e acho que ele vinha também à Inglaterra. Ou se já veio, talvez. Opa, eu tenho assim algumas histórias curiosas. Lá está, e isto resulta muito de eu achar, eu vou falar com este gajo. E envio mensagens. Com quem mais é que aconteceu? A Colby Smulders, Do How I Met Your Mother. ela Robin fez... Sparkles. Aqui a história é mais interessante porque ela esteve na Comic Con em Portugal, Pois foi. no Porto, e o meu agente estava na organização e eu estava em Lisboa e ele disse assim, queres vir jantar com a Colby Smulders? E eu, quero! Claro. E peguei no carro e fui para o hotel Porto só para jantar com a Colby Smulders. Pá. E foi muito engraçado porque ela era super querida e ela disse-me assim, o teu agente, o Miguel, que ele diz que tu fazias uns vídeos com as tuas filhas, pá, eu já vi e adorei. E eu sim. E eu fiquei naquela, pronto, está a ser simpática, como é óbvio. Claro. Obrigado. Não, mas ela começou-me a falar dos vídeos todos. Ela disse, olha, não percebi nada, pá, mas adorei quando fizeste isto, não sei o quê. Opa, aconteceu, não sei o que, os meus sobrinhos, eu não sei o que, não sei o quê. Pá, e ficámos ali com uma relação interessante. Ela escreveu o prefácio do meu livro, Foi? das Marias, que era o livro da RFM das histórias do... Como é que eu não sabia isso? Acontece. E pá, tenho lá emoldurada a carta mesmo em papel que ela fez. Pá, incrível. Ainda troquei uma outra mensagem com ela A Robin aqui, da How I Met Your Mother. Pá, Atenção. super giro. Adoro a série. Super giro. Sim, sim, sim. Das Sim. minhas sitcoms favoritas. E muito querida. Sim. Vamos então ouvir o beat do Mitch Hedberg que tu trouxeste. I was gonna have my teeth whitened, but then I said, fuck that, I'll just get a tan instead. I got some tartar control toothpaste. I still got tartar, but that shit's under control. If the tartar gets out of line, I'm like, come on, man, you know the deal. Fall in. You crazy ass tartar. I got so much tartar, I don't have to dip my fish sticks in shit. That's actually kind of gross, you know? After that joke, I always clarify that I'm just joking. I don't know how much tartar I actually have. I believe it's the average amount. If we all did a tartar test right now, my name would be right in the fucking middle. Estavas a dizer que ele foi importante no início de carreira. Isso foi mais ou menos em que altura é que começaste a perceber que havia comédia lá fora, a ver vídeos no YouTube? Isso foi muito curioso, porque foi mais ou menos em 2005, 2006. Eu já tinha 25 ou 26 anos. Eu sempre gostei muito de comédia. É muito curioso. Sempre gostei muito de comédia, mas só me apercebi disso quando comecei a trabalhar na comédia. Quando comecei a pensar assim, mas espera aí. Eu comecei a olhar para trás, eu vi os filmes todos do Jerry Lewis. Eu adorava Jerry Lewis. Vocês se nunca viram um filme do Jerry Lewis, é comédia, nonsense. Sim. Mas é muito expressivo. Digamos que é uma primeira versão do Jim Carrey. Mas muito, muito bom. Via uns filmes franceses que dava, que era o Gendarme, que era também uma comédias francesas, que dava muito, a RTP dava muita comédia. Via a Britcom, que dava na RTP2, Fawlty Towers. Curiosamente, os Monty Pythons, Sim. não é, gosto, mas não é a minha cena tipo espetacular. Não é a referência. Sim, não é a referência. Base. Então eu percebi que via muita comédia. E a SIC tinha um canal espetacular que era a SIC Comédia. É verdade? Que foi uma pena ter terminado, porque depois perderam-se montes de conteúdos que foram condensados na SIC Radical. E então aí era o boom do Levanta-te e Ri também. E lá está mais uma coisa curiosa: quando eu começo a fazer stand-up, termino o Levanta-te e Ri. E eu, pumba, ou seja, já não tive esse timing exato. já não tive essa hipótese de ir ao Levanta-te. Aliás, eles terminaram porque souberam que exatamente, que eu ia começar a fazer comédia. já tive a oportunidade de ir ao Levanta-te e Ri, já fui uma ou duas vezes. Não sei, eu acho que fui uma vez, já fui convidado mais 2 ou 3, mas foi um encerrado de capítulo. Eu consegui, fui, porque depois estressa-me muito, que eu não gosto de repetir material, estás a ver? Claro. Só que eu já atuei em tanto sítio, já fiz tanta coisa, que às vezes é muito difícil, mesmo quando vou, por exemplo, imagina, vou ao Lisbon, ao Comedy Club, se eu vou 2 semanas seguidas, eu não consigo levar o mesmo set. Claro. Faz-me confusão. Sim, e respeito, e faz todo o sentido a malta que está sempre a repetir porque está a melhorar aquele material. Só que a mim faz-me confusão, porque é como se estivesse
a defraudar as pessoas que já viram aquilo. Estás a perceber? Queria perceber melhor essa parte do início da carreira. Qual é que foi o impulso que te levou a fazer mesmo stand-up comedy na altura? O desemprego. Vá. Como é que é? Como é que é aquela expressão? Aguça ao engenho, o quê? Como é que é a expressão? Aguça o engenho. Sim, Há qualquer o coisa desespero assim. não é o desespero aguça ao engenho, mas é uma coisa assim. Espera aí. A necessidade aguça o engenho. Exatamente, a necessidade aguça ao engenho. Eu estava no desemprego, eu já vivia com a Catarina, já tínhamos casa para pagar, ela era jornalista também, ganhava para aí 600 ou 700 euros. Tínhamos casa para pagar, embora fossem muito mais baratas do que agora, não é? Uhum. Mas eu tinha algumas coisas de jornalismo, com algumas colaborações. Comecei a fazer stand-up em bares. A minha primeira atuação foi com o Carlos Moura no Montijo, numa sexta-feira santa, porque o Carlos Moura foi daqueles comediantes que me respondeu. Lá está, eu enviei mails para tudo o que era comediantes e o Carlos Moura foi um dos que me respondeu, muito no género: bora lá fazer isso, anda a atuar, não sei o quê, é bom. Incentivou-me, iniciámos uma bela amizade, e ele foi uma espécie de mestre. E o Carlos Moura para mim continua a ser, é um gajo estúpido, porque devia apostar muito mais na carreira de comédia. É um gajo super inteligente, é super culto, muito bom comediante, e é quase uma espécie, olha, é um guru. É o guru que anda aí, sim, que anda aí escondido, mas que foi referência para muita gente. Sim. E continua a ser. Imensas participações no Levanta-te E fazia imensas participações no Levanta-te e Ri. Exatamente. E ele é que me incentivou e eu comecei a atuar com ele e eu percebi uma coisa: se é para ganhar uma merda, mais vale ganhar uma merda a fazer uma coisa que me dá prazer e que eu consigo perceber no momento se as pessoas gostam ou não, porque esse era o problema do jornalismo. Eu gostava de jornalismo e gostava de escrever, e já escrevia com um tom meio humorístico. Muitas crónicas que fazia, eu trabalhava no desporto, mas tentava sempre fazer uma coisa mais leve, mais divertida. Só que tu nunca tinhas o feedback, porque tu estás ali para encher páginas, estás ali para tens que preencher espaços, não é? E então pensei: olha, é por aqui, e arrisquei. Mas o que é que no desemprego te fez despertar para a comédia? Aí talvez tenha sido o tempo. Foi só uma questão de... Acho que aí foi o tempo. Vou experimentar, então. Não, foi muito tempo livre. Muito tempo livre. É que podia ter dado para a música, por exemplo, não é? Não, isso não, esquece. Música e dança, esquece. Mas foi o tempo, acho que foi o tempo livre, porque fiquei muito tempo Percebo. a ver psicomédia. Se calhar. E comecei a ver muito Seinfeld na altura. E comecei a andar muito na net e a perceber: olha, vou fazer um blog. Fiz um blog onde escrevia sketches. Escrevia Como sketches. se chamava o blog? Na altura, Samoco ao Rubro, que eu vivia no Samoco. E o engraçado é que tive um projeto depois que se chamava Pé de Atleta, que eram só sketches sobre desporto. Giro. Esses sketches andam perdidos num DVD algures, horríveis, tudo muito tamanhoso, estás a ver? Há um ou outro que eu olho para aquilo e esboço um sorriso, mas foi muito por aí. E escrevia no blog, que ainda está ativo. Se forem encontrar Samoco ao Rubro, deve estar para lá perdido. Ele depois passou a ser antonioraminhos.blogspot.com, que eu mudei para outro domínio, mas... Samoco House Comedy, não é? Não, Samoco House Comedy deve ter sido um... Não, encontrei. Sim, tens isso aí. E tens aí sketches. Tens sketches, tipo, eu pensava em ideias e escrevia no blog como um guião de um sketch, estás a ver? E tens aí muitas coisas. O último post é de dia 3/8/2012. Dedicado ao Dia da Mulher. Espera aí, não. 8/3. Portanto, fez ontem 11 anos o teu último post. E deve ser qualquer coisa incrível. super escatológica ou... Pois, agora não sei. mas sim, deve ser. Não vou dizer o teu... Não, é só dedicado ao Dia da Mulher. Mas... Mas é muito engraçado. E tens aí coisas que eu hoje olho para trás e digo: mas é um crescimento, tu fazes, não é? Sim. E acho que todos os comediantes passam por isso, passam por um crescimento de ou mais escatologia, mais básico, mais óbvio, e depois vão encontrando a sua fórmula, o seu estilo, não é? O seu caminho. Eu tenho uma rubrica aqui no podcast em que os convidados contam sempre a história de como é que conheceram, por acaso, um senhor que também começou por blogs, que é Ricardo. Como é que conheceste o Ricardo?
Não conheço esse gajo de lado nenhum. Não. Como é que eu conheci o Ricardo? Pessoalmente, sim. Pessoalmente, olha, nesse registro exatamente de enviar propostas e enviar ideias. Os Gato Fedorento estavam na altura no Sei que radical? SIC Radical. Eu já via aquilo e era muito engraçado porque às vezes eu dizia à malta amiga e à minha sogra, eu lembro-me de estar a ver aquilo. Sogra, na altura não era sogra, tem que ver isto é muito engraçado. E ela via, ai, qual é a graça disto? E depois anos mais tarde, eles são tão engraçados. É o clássico, não é? Claro. E eu conheci, na altura, já não me lembro como, eu conhecia o realizador que trabalhava com eles, o Teutónio. E o Teutónio conhecia os meus sketches dos pés de atleta, e aqui. Eu disse, epá, ok. isto é muito giro, pá, tu devias falar com o Ricardo, nesse aqui. Eu, pá, mas eu não conheço os gajos. Epá, eu vou falar com eles. Só que, pá, sabes como é que é? É difícil. Eles tinham o trabalho deles, têm a estrutura deles. Obviamente, se calhar já tinham recebido milhares de ideias ou de pessoal a querer participar em merdas. E houve um dia que eu sabia que eles estavam a filmar no Estádio Nacional e eu fui lá. O sketch dos cânticos de Não claque. sei, não sei se era Deve esse. ser, não é? Não sei se era esse. Eu acho que eles gravaram outro também na pista, a correr, já não me lembro. Mas eles estavam a gravar no Estádio Nacional e eu fui lá ter com o Ricardo e pá, falei com ele, expliquei-lhe, mostrei-lhe, tinha uns sketches dele que ele nunca leu, provavelmente, é o mais certo. E foi aí a primeira vez que o conheci. Pá, foi uma coisa muito rápida. E entretanto já nos cruzámos, já treinámos juntos. Já treinaram juntos? Sim, lá com o Cole. Um dia fui treinar. É kickbox, não é? Ele faz kickboxing, eu faço Muay Thai. Mas fui lá treinar com ele. De vez em quando trocamos mensagens. Quem é que bateu mais em quem? Não, era com o treinador só. Mas Festival de humoristas em... pá, para mim é engraçado porque as minhas referências cá são o Herman, como é óbvio. Claro. Acho que é uma referência. E eu vou à RTP Memória, às vezes está a dar coisas do Herman, e pá, eu rimo sempre. O Ricardo é um gajo super inteligente e tem coisas muito boas e também é um humor muitas vezes, se calhar às vezes mais politizado, mais clean. Ele é super clean, né? E é muito bom. E acaba por ser também uma referência. Mas depois tu tens montes. Eu tenho a vantagem que se calhar muitas das minhas referências são também os meus amigos. E isso, pá, eu estou muito agradecido por isso. Adoro, lá está, o Eduardo Madeira, o Carlos Moura, o Hugo Claro. Sousa, o Luís Filipe Borges, que é meu companheiro, pá, o Marco Horácio. E eu não quero estar aqui a esquecer, porque são muitos, mas estes já são alguns com quem eu convivo mais. E dá muito prazer e ter tido a oportunidade de trabalhar com eles. Há mais assim alguma história de como é que conheceste alguém que para ti era assim, uma grande referência? Não era de facto ser uma grande referência, mas de eu gostar muito. O Adam Ferrara, não sei se sabes quem é. Não. O Adam Ferrara, deves conhecer a cara dele. O gajo fazia uma série na SIC Radical que era o... Na SIC Radical, portanto retransmitida pela SIC Radical. que era dos bombeiros do 9/11. Este gajo. Pá, não estou a ver, confesso. Pronto, é um gajo, ele é comediante e ator. E já tem 57 anos. O gajo tem um solo que é o Funny SL e faz o Top Gear americano. Fez o Top Gear americano. Ok. Depois tem uma data de filmes. Tem o The Job. Fez o Era o Help. Uma série dos bombeiros do 9/11 com o Dennis O'Leary. Pá, o Dennis nunca Leary. vi. Pronto. Pá, e o gajo, eu vou a Nova York e o que é que o Raminhos faz? O mesmo sempre. Vejo que este gajo está a atuar no Gotham Comedy Club, mando um mail ao gajo a dizer: sou comediante português, vou-te ver, gostava de dar uma palavrinha só para cumprimentar no fim. E o gajo respondeu. Yeah. E, basicamente, prazer, depois diz alguma coisa. Pá, e eu tentei atuar no Gotham Comedy Club, numa sala, eles têm uma sala para Open mics. só que aquilo são 30 cães a um osso. Claro. E portanto eu cheguei lá, não fui selecionado, porque era tipo, tiravas papelinhos, era mesmo à Era à sorte. sorte. Era à sorte, esquece. Certo. Apesar de eu usar a cena tuga, tipo, eu vim de fora, meu, só estou cá hoje, dá lá aí um jeitinho, só que o jeitinho é uma cena tuga, não é? E, portanto eles cagaram em mim. Depois fui ver o Adam Ferrara na sala principal, paguei $100, 50 paus, eu e a Catarina, cada um.
o gajo já fez o sol dele e fez mais merdas que experimentou e tinha o bloco ao lado, tipo, o gajo às vezes ia ver merdas e tudo, e eu pensei assim, eu às vezes estou preocupado de ter a merda de uma folha no chão e não sei o quê. Isto foi em 2008, já fazia stand-up há 2 anos. E no fim do espetáculo, o gajo, eu fui ter com ele, olha, sou do gajo Tuga e não sei o quê, gajo, aí, obrigado por teres vindo, pá, não sei o quê, e Portugal, não sei o quê. Tivemos ali a falar um bocadinho, pá, fui-me embora. E passado um bocado recebo um mail do gajo a agradecer outra vez por ter ido e por termos trocado umas palavras, não sei o quê. Eu fiz, tenho assim isto algumas histórias de. Depois tenho, por exemplo, o Rafinha Bastos, que se tornou é meu amigo, como o Maurício Meireles. O Rafinha Bastos também, já não me lembro como é que eu troquei mensagens com ele. Que teve uns tempos nos Estados Unidos. E está nos Estados Ainda Unidos está? e que agora ainda ontem lhe mandei uma mensagem a dizer que o gajo está em altas, está a crescer muito nos Estados Unidos. E é de valor, meu. O gajo está lá há 3 anos a lutar por isso. Pá, e o Rafinha Bastos fui eu o primeiro gajo a trazê-lo a Portugal. Porque falo com ele e havia o Sempre em Pé e convenci os gajos do Sempre em Pé a trazê-lo e o gajo veio, ficou em minha casa. Depois eu fui atuar ao Brasil, fiquei em casa dele. Pá, e inicia-se assim umas relações curiosas. E com o Maurício também já atuei muitas vezes. Pá, é um gajo muito fixe. O Whindersson Nunes também, já troquei algumas mensagens com essa superstar Zuka, mas né? é mesmo, que rebenta mais um sol na Netflix, não é? Sim, pá, portanto é isso. Hoje em dia, claro que destas mensagens todas que eu enviei, houve muitas que eu enviei que nunca ninguém me respondeu, mas isso... Mas tu deves enviar imensos e-mails, estou a perceber que... Agora já não. E se calhar há muita gente que faz o mesmo, não digo muita gente, mas se calhar algumas pessoas também fazem isso comigo e eu não os vejo simplesmente porque não me chegam. Porque quando me chegam eu respondo simplesmente porque eu lembro-me da sensação que tive e da sensação que tive quando me respondiam. Não é? De um gajo, olha, fixe, respondeu. E então quando posso faço o mesmo. Raminhos, muito obrigado por teres vindo. Obrigado, eu. Ao Humor à Primeira Vista. Obrigado, Vamos terminar com mais um beat do Mitch Hedberg. Desta vez eu é que escolhi. E não se esqueçam que o Raminhos vai estar aí em tour sim. com o espetáculo Não Sou Eu, É a Minha Cabeça. Estejam atentos à datas. Passem no Instagram do Raminhos. Sim, é mais fácil, porque elas vão surgindo. E vão surgindo. Obrigado, Raminhos. Obrigado, eu. I like rice. Rice is great when you're hungry and you want 2,000 of something. All right. Yeah. My mom loves those applause breaks. Refried beans. I like refried beans. That's why I want to try fried beans, because maybe they're just as good and we're wasting time. I went to a pizzeria. I ordered a slice of pizza. The dude gave me the smallest slice possible. If the pizza was a pie chart for what people would do if they found $1 million, this dude gave me the donate it to charity slice. I would like to exchange this for the keep it. As ilustrações são do Nuno Amaral, o logótipo é da Vanessa Garcia e do Nuno Amaral, os jingles do Luís Batista e do Ruben de Freitas, com vozes do Rui Mirama e do Tiago Filipe. Há episódios quinzenalmente às quintas. Até um dia.